Shalom a todos vocês. Esse é o canal Fiel ao Nome, Canal Walter. Mais uma vez eu estou aqui com vocês para meditar com vocês aqui no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 3 e o versículo do 1 em diante. Nós vamos meditar em alguns versículos que fala assim: homens que haviam sido curados, aliás, homem que havia sido curado, acompanhou Simeão, chamado de Pedro, e Yahohanan. Toda a gente estava admirada e corria para a parte do pátio do templo, chamado de Alpentes de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: homens de Israel, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando para nós? Pensa que este homem está andando por causa do nosso próprio poder ou da nossa própria pureza, que é chamada de santidade. O Elohim dos nossos antepassados, o Elohim de Abraão, e de Isaac e de Jacó, foi quem honrou o seu servo Yahushua. Mas vocês entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele quis soltá-lo, vocês não quiseram. E ele era homem puro e bom, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilato soltasse um criminoso. Assim, vocês mataram o autor da vida. Mas Elohim o ressuscitou, e nós somos testemunhas. Somos testemunha disso. Foi o poder do nome de Yahushua que deu força a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome. Foi a fé em Yahushua que o curou em frente a todos vocês. Agora, meus irmãos, eu sei que vocês, os seus líderes, fizeram isso a Yahushua sem saber o que de fato estavam fazendo. Mas Elohim cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, que o seu Messias tinha de sofrer. Portanto, arrependam-se, mude de vida e volte para Elohim, para que ele perdoe os pecados de vocês. E também para que tempos de nova força espirituais venha de Yahu a ele, e manda Yahushua, que ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Ele precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas. Como Elohim anunciou há muito tempo pelos seus puros profetas, porque
Mestre disse: do meio de vocês, Yahuwah escolherá para vocês um profeta, assim como ele me escolheu. Obedeçam a tudo o que ele lhe disser. Prezados amigos, vemos que a Bíblia é uma realidade. Muitas vezes, por não entender as coisas, as pessoas pensam de forma diferente. Mas é uma realidade. Mesmo que as pessoas não acreditar, mas é uma realidade. Quando chegar o tempo certo, aqueles que fizerem o certo será uma pessoa abençoada e com todo o direito de viver eternamente. Enquanto que outras pessoas que não fizeram caso dele, não importaram com nada disso, não acreditaram realmente que ele era o seu Messias. Essas pessoas estarão completamente separadas. E separado mesmo para sempre. Não haverá mais recurso quando ele vier restaurar todas as coisas. As pessoas, por completo, desde a época que Yahushua ensinava, o povo já era incrédulo. As próprias pessoas que eram de nascença, de origem, que ouvia a mensagem que os rabinhos ensinavam a vida toda e ainda não acreditaram em Yahushua. Talvez ele esperava que ele fosse vir de formas diferentes. Mas para aqueles que têm fé, que acreditam em Yahuwah, não precisa de muitas coisas para entender. Porque na realidade, aqueles que são escolhidos por ele não têm dificuldade para entender as coisas. É que muitas pessoas preferem mais as pessoas que têm diploma, e é chamado de doutorado. Eles acreditam muito na parte de formatura. Elas ajudam, mas ela estraga meio mundo. Porque muitas vezes pessoas confundem conhecimento com coisa espiritual. Esse é o perigo para toda a humanidade. Você confundir coisas materiais com coisas espirituais. E não é a mesma coisa. As coisas materiais são uma, coisas espirituais são outras. Então as pessoas precisam de ter muito juízo. Porque quando se trata de direito de vida, olha, é uma coisa que tem que reparar direitinho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os profetas sempre profetizou a respeito da vinda de Yahushua. Que ele ia vir. É o enviado de Yahuwah, o seu Messias. E nossa vida dependemos dele. Se nós acreditarmos nele e fazer conforme a lei ordenou, que nós cumprir, seremos beneficiados com honra, com direito de viver. Mas muitas pessoas confundem muitas coisas materiais com coisas espirituais. Isso causa um problema difícil mental.
essas dificuldades muitas vezes é o destruimento da própria vida das pessoas que não sabem fazer, avaliar entre o que é certo e o que é errado. Então confia muito nas letras e muitas coisas ajudam, mas muitas coisas estragam. Precisamos de conhecer as duas partes, mas saber fazer as diferenças com juízo perfeito, com entendimento espiritual e não com entendimento material. Então veja aí que esse apóstolo, um homem simples, que não era doutorado e não estava sentado em trono, mas esse homem tinha o espírito de alma. E por esse motivo, então, o que ele fazia era coisa espiritual e não de coisas materiais. Comparando os doutorados com esse Simeão chamado de Pedro. Quem é o doutorado aí? Doutorado era Messião. Esse Simeão era um homem doutorado pelo Espírito. O que ele falava pelo Espírito era diferente. Aprendeu com Messião enquanto ele estava vivo. Então, ele aprendeu muito bem. A faculdade dele foi uma faculdade verdadeira. Porque ele aprendeu com o mestre. E sendo ainda ele o salvador da alma, do espírito deste homem. Veja que ele aprendeu muito bem aprendido. Ele não teve dúvida nenhuma quando Yahweh chamou ele para seguir ele. Não teve dúvida nenhuma. Mas tinha fé. Acreditava nesse Messias. E por isso, pela fé que ele tinha, ele viu aquele doente e ele curou esse doente. Libertou ele, como todas as pessoas daquele tempo viram o acontecimento, o fato de um homem receber uma cura poderosa. Então veja que essas são as testemunhas verdadeiras que todos viram acontecer. Homens que havia sido curado, homem que havia sido curado, acompanhou a Simeão, Pedro e a Hanã. Toda a gente estava admirado e corria para a parte do pátio do templo, chamado de Alpes, de Salomão, onde eles estavam. Quando Simeão viu isso, disse ao povo: homens de Israel, ele convocou todo aquele povo: homens de Israel, porque vocês estão admirados, porque estão olhando para nós. Pensa que este homem está andando por causa dos nossos próprios poder ou de nossa própria pureza? Veja aí. Ele já logo declarou imediatamente quem era o autor verdadeiro. Quem era o autor da liberdade daquele homem? O Elohim dos nossos antepassados. O Elohim de Abraão, e de Isaac e de Jacó, foi quem purificou o seu servo Yahushua. Mas vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilato. E quando
Ele quis soltar, vocês não quiseram. Veja que aí vocês veem uma grande diferença daqueles que acreditam e aqueles que não acreditam. Muitas pessoas se enganam com a maioria do povo que grita com uma só voz. Dependuram. Esse não é o nosso libertador. Dependuram. Matam. Esse não é o nosso libertador. Por engano, porque não acredita nele. Mas ainda tem oportunidade para aqueles que aceitam, mesmo depois que ele já morreu. Mas o próprio Yahweh levantou de dentro dos mortos de novo, chamando ele de volta, e ele voltou com um corpo honrado, voltou com um corpo verdadeiro, um corpo imortal. Ele foi com um corpo representante à humanidade, um corpo morto. Mas quando ele voltou à vida, ele voltou um corpo honrado. Um corpo honrado, que eles chamam ele de glorificado. Um corpo honrado, um corpo que nunca mais morre, um corpo que vive eternamente. E por meio do nome desse Yahushua que foi honrado pelo Pai, purificado pelo Pai, esse então curou aquele homem que estava doente, libertou ele daquele problema. Então veja que até depois da honra ainda foi concedido esse favor, esse benefício para um homem que estava doente e foi libertado. E aqui, meu prezado, não seja como os demais que não creem, mas acredita em Yahushua. Ele é o seu libertador. Ele vai restaurar todas as coisas. E assim, meus companheiros desse vídeo, eu vou meditar com vocês no próximo vídeo. Shalom para vocês.